tarde de hoje, para nossas reflexões, para apacentarmos nossos corações. Pedir ao nosso irmão que escolhesse essa mesa, que abrisse a página, e o livro é o Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a lição é a de número 128. Emmanuel intitulou É porque ignoram. Vamos à passagem do Evangelho, logo a seguir os comentários de Emmanuel. E isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Em Jesus, João, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que há na fé. Procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arrolam em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. O livro é Pão Nosso, a lição é 128. Vamos à nossa prece. Jesus amado, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade do encontro, pela oportunidade, Mestre querido, de mais uma vez adentrarmos a tua casa para ouvir um pouco mais dos teus ensinamentos. Mestre querido, que o nosso irmão possa trazer até nós, na tarde de hoje, tudo aquilo que foi programado por ti, tudo que está dentro da grande programação, para que cada um de nós possa receber em nossos corações e levar adiante, praticando o nosso dia a dia. Mestre querido, rogamos então as tuas bênçãos, o teu amparo para todos nós, em especial para o nosso irmão que fará uso da palavra na tarde de hoje. As nossas melhores vibrações. Fica conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Você já foi de enquadramento. Tudo bem? O que está acontecendo? Alô? 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 Agora sim. Tudo bem? Show. Que possa então essa vibração ambiente ser mantida e que nela nós
nós possamos nos irmanar aos amigos espirituais que aqui estão, disseminando bênçãos, amparando-nos, nos preparando para a vida que nos espera lá fora. Queridos amigos, estamos aqui hoje para tratar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 10 a 14. Itens que tratam dos temas relacionados ao ódio, ao duelo, às disputas que as pessoas se envolvem por inimizade, mas que têm a sua origem maior no nosso orgulho, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. Eu tomei como parâmetro para o estudo de hoje a lição de número 10, que se intitula exatamente O Ódio, que é a lição que foi passada pelo espírito de Fênelon. E explico por que eu optei por esse caminho, que eu espero que tenha sido em razão da inspiração espiritual. Se der alguma coisa errada, sabe que eu não estava inspirado, eu errei mesmo. Então, se der certo, foram eles. Se der errado, o erro é meu. Isso é certo, que nem 2 e 2 são 4. Mas o fato é que esse espírito, especificamente, Fênelon, ele tem uma particularidade que de todos os grandes espíritos que colaboraram com a codificação kardeciana, ele acabou sendo um dos mais recentes em relação a 1857, quando o Livro dos Espíritos é publicado. Nós temos lá Santo Agostinho, nós temos o próprio Frei Luís, né, o protetor espiritual do Kardec, o Rei Luís, né, o Luís o Bom e tudo mais. Mas o Fênelon, que era o François Salinac de Le Monte Fênelon, ele foi posterior. E a trajetória de vida dele é bem marcada. Eu tenho esse livro já há algum tempo. Se alguém duvidar, depois eu mostro que ele está todo marcadinho com lápis e tudo mais. Que foi um livro que ele fez quando ele estava encarnado. Fez esse livro, escreveu esse livro, porque ele, sendo admirado, né, como uma pessoa muito virtuosa, muito sábia e bondosa, ele foi alçado à condição de preceptor do Delfim da França, ou seja, ele foi encarregado de educar o futuro rei da França, que acabou não sendo, morreu antes numa daquelas questões de doença e coisas assim. Ele escreveu esse livro, né, As Aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, como uma forma de ensinar para o futuro monarca valores morais, valores importantes. É interessante, então, a gente dá uma olhadinha só separei aqui trechinhos pequenos, em que aqui, por exemplo, né, um trecho em que ele está numa situação hipotética e tudo mais, e ele diz assim, é o mentor, foi ele que, nessa obra, difundiu a palavra mentor com o sentido que nós temos hoje, de alguém que exerce uma condição de ascendência intelectual e moral para guiar outras pessoas. Então, esse livro, que é pouco conhecido, tem uma dimensão na cultura ocidental enorme. E aqui o mentor, então, ele está falando com um jovem Telêmaco, que era filho de Ulisses, numa situação em que ele diz assim: honra-se a palavra dada apenas quando não se tem um motivo plausível para violá-la? Deve-se seguir fiel e escrupulosamente em relação aos juramentos feitos apenas quando não se tem nada a ganhar violando-os? Se o amor pela virtude e o temor dos deuses não os tocam mais, procure importar-se pelo menos com sua reputação e seu interesse. Eu separei esse, podia ter separado vários outros, tem um outro trecho aqui que eu vou ler depois, mas o que eu achei interessante? Porque, vejam que o utilitarismo, né? Ou seja, a nossa conveniência faz com que nós flexibilizemos regras morais. Eu pratico a virtude, eu pratico a moralidade, mas se tiver um motivo mais importante para eu não praticar, para eu torcer, para eu violar, para eu mudar, então peraí, vou deixar isso de lado,
porque eu vou seguir aquilo que me interessa. E ali ele está justamente reforçando no espírito, né, do futuro rei, que os juramentos, os compromissos, a palavra empenhada, os valores éticos, eles não são relativizáveis. E quando a gente olha o nosso mundo de hoje, a gente talvez perceba que há uma espécie de epidemia de relativização. Porque aqueles de quem eu gosto fazem coisas que eu não aprovo, mas esses eu não reclamo. Por quê? Porque são pessoas que eu gosto. São pessoas que com ideias para... Aqueles que eu não gosto e fazem isso, esses eu critico. E eu então me vejo na condição de alçado ao cargo de decidir o que é virtuoso ou não virtuoso de acordo com as circunstâncias. Então, Fénelon exemplificou isso na vida dele. Embora ele tenha sido preceptor e tudo, mas quando ele sentiu que tinha perdido a capacidade de moldar ou influenciar, ele simplesmente pegou e foi embora. Ele não se subordinou ao rei, que o chamou para aquela função, como um vassalo da vontade real. E ele exemplificou isso na vida dele toda. E depois, como Espírito, veio nos trazer passagens do Livro dos Espíritos, que nós vamos comentar daqui a pouco, que são ligadas exatamente a essa perspectiva. Mas o nosso ponto inicial, então, é o Fénelon falando sobre o ódio e incluindo ali, né, a questão do egoísmo. Então ele vai nos dizer na lição 10 o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu bem o sei. Porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura dentro da igreja, em que ele foi vítima de campanha, porque ele tanto essa proximidade com o rei despertou ciúme, despertou inveja e perseguição, que ele jamais se preocupou em devolver na mesma moeda ou da mesma forma. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. E ele, no final, ele ainda dá um gancho, né, da lei de causa e efeito, né? Quer dizer, não é que Deus puna, mas as leis de Deus, que são perfeitas, fazem com que aquilo que a gente dá, a gente receba. Então, se eu emito ódio, eu vou atrair de volta o ódio e o que vem com ele. Se eu, entretanto, consigo transcender isso, eu consigo não me prender nessa faixa vibratória, eu não ganho aquela ligação desagradável que, conforme a obra do André Luiz nos mostra, por vezes se estende por muitos e muitos séculos. Pois bem, além disso, ele dá um fechamento ali, trazendo um pouco da filosofia grega, da filosofia pré-socrática, do Anaximandro, quando ele dizia que o universo era formado por dois princípios fundamentais: o amor e o ódio. O que ele dizia que era o amor? O amor era aquilo que atraía as criaturas e as coisas.
Então, todas as matérias do mundo eram formadas por agregação de partículas, que Demócrito depois vai chamar de átomos e tudo. Mas, para ele, isso era o amor. E o ódio é o que afasta, é o que repudia, faz com que essas partículas se afastem. Como tudo é expressão de Deus, então não posso ter um afastamento real ou efetivo das pessoas ou das coisas. Mas onde é que está o afastamento, então? No cerne do nosso coração. Quando eu agasalho o ódio, eu crio uma distância em relação a outra pessoa. E aposto que alguns de vocês já tiveram a experiência que eu tive na minha juventude e infância, que foi durante alguns anos ter um colega de turma que eu me antipatizava por ele e ele por mim, era recíproco. Embora a gente fosse nas mesmas festas, eu até fosse na casa dele, ele tivesse ido na minha casa, mas nós tínhamos aquela raiva, aquela coisa gratuita. Muitos de vocês podem ter passado por isso. E um dia, anos depois, eu reencontrei com ele e conversei. E ao final de meia hora de conversa, eu fiquei tentando lembrar, mas por que ele tinha aquela raiva? Não tinha. Sumiu, desapareceu. Nós nunca tínhamos feito nada concretamente, aquele ódio nunca tinha sido transformado em ações, mas ele estava latente. Só que nós não transformamos, eu não procurei transformar aquilo em amor nem nada, mas eu simplesmente parei de alimentar. E quando eu reencontrei ele numa outra situação, nada. Ele era indiferente como uma pessoa que eu estava conhecendo ali naquele momento. Muitos de vocês podem ter passado por situações parecidas, e algumas até mais. Quando você encontra com a pessoa e acaba descobrindo até coisas que você não via antes, percebe que mais do que não ter nenhum sentimento ruim, você até consegue ter um sentimento bom. Porque, na verdade, Deus, em cujo hausto nós nos completamos de vida, é a força do amor. Onde é que está o ódio, então, do Anaximandro? Ele não existe como uma dimensão concreta. Ele é a barreira que nós criamos para nos afastar das criaturas. Não é um afastamento físico, é um afastamento emocional. Diz-nos a filosofia oriental que no Japão havia um velho mestre espadachim e samurai, mas que também era versado no taoísmo, na filosofia oriental, que um dia, na sua residência, lá onde tinha o dojo dele, onde tinha os seus discípulos, foi comunicado que um jovem espadachim de fama muito intensa, de grandes feitos, que já tinha vencido 19 lutas e não tinha perdido nenhuma, tinha chegado na cidade para desafiá-lo. E ele estava esperando pelo mestre lá na praça. O mestre não demonstrou nenhuma pressa em ir encontrar com o desafeto, que era o desafeto dele, ele não tinha desafeto nenhum. Simplesmente seguiu a sua rotina diária que o levava a, em determinado momento do dia, passar pela praça. E os discípulos acompanharam. E lá estava o jovem, com a espada empunhada, assim, ele segurando o cabo da espada e tudo, e mal vê, começa a ofendê-lo, a xingá-lo, dizer que era um absurdo ele ter deixado ele esperando ali aquele tempo todo, tudo mais, que por causa disso ele não iria matá-lo rapidamente, mas iria matá-lo lentamente, tudo. E, entretanto, o mestre olhou e falou assim: não vejo motivo para matar você nem lenta, nem depressa. Simplesmente eu não tenho nenhum interesse em matar você. Puxa a sua espada. Puxa, que começou a ofendê-lo. Você não tem honra, você não tem o que. O mestre ficou quieto, tranquilo. Os discípulos ficaram nervosos, tensos, pensando em pegar as espadas, e ele proibiu qualquer um de sacar suas espadas. Depois de 40, 50 minutos de ofensas e provocações, em que o mestre sequer aproximou a mão da empunhadura da espada, do punho, o jovem, em meio aos impropérios, foi embora. E as pessoas ficaram, porque o mestre não calou a boca daquele jovem e tudo mais. Ele vira para um discípulo mais exaltado e fala: por que
você recebeu isso? Como receber? Você recebeu. Aquele jovem, primeiro que a técnica dele era essa, ele deixa os adversários nervosos para que na luta cometam erros e por isso ele consegue vencer. Se eu tivesse que puxar a espada e lutasse com ele, eu não iria perder, porque eu não estava nervoso. Mas eu não tinha nada que fazer aqui. Eu só uso da minha espada por causas nobres e tudo. Não havia nenhum. Agora ele foi embora. Mestre, a sua honra, a minha honra continua íntegra comigo, porque as palavras não têm capacidade de atingir algo que eu não coloquei em discussão. Falar, pode-se falar o que quiser, mas vocês é que estão agora carregados com as ofensas que vocês levaram. Então vão todos agora ter que fazer trabalhos extras lá no templo e tudo mais, para se purificar disso tudo. Vejam, as pessoas em volta olharam e entenderam a dimensão daquilo. O nosso Chico, que lá em Uberaba, recebe aquela pessoa que o xinga ou ofende, cospe nele. E ele agradece. Irmã Dulce, que recebe uma cusparada, ele diz, tá bom, você já me deu o que é meu, agora me dá um dinheirinho para os meus pobres. A reciprocidade é essa lei que o Fernando estava colocando ali, que alguns chamam de atração, de segredo, ou do que quer que seja. E o que ele está nos dizendo é o seguinte, é que é difícil, mas que é o caminho que nós devemos buscar trilhar. O caminho de nos colocarmos, quando ele fala, sereis superiores, os Espíritos dizem que nós todos, um dia seremos Espíritos puros. Então aquele que hoje vive no ódio, na provocação, na raiva, um dia também vai superar isso. Mas se ele nesse momento ainda se encontra nesse tipo de vibração, isso não é justificativa nenhuma para que eu desça ou me ombreie com ele. Porque o meu objetivo é outro. Jesus, quando é agredido com um tapa, diz o quê? Por que me bateste? Ele não fica... Ele não tem uma... Ele simplesmente quer saber por quê. Quando chegam os servos do sumo sacerdote e manietam ele e tudo mais, ele pergunta, durante quanto tempo eu ensinei nas praças e na sinagoga e lá não me prendeste? Por que ele acha me prender aqui de noite? Na calada da noite, dessa forma, como se eu vivesse às escondidas, coisa que eu não vivia. Vejam a superioridade a que se alça o espírito quando ele se predispõe a entender que Deus é o amor fundamental, que tem por objetivo unir toda a criação sob a sua inspiração. E que aqueles que não sintonizam com isso, ficando na vibração do ódio, estão simplesmente criando uma barreira que vai retardar e muitas vezes trazer provações dificílimas na sua trajetória evolutiva. E Fenelon, então, continua no Livro dos Espíritos, na questão 917, tratando do tema quando, na questão 913, foi perguntado, dentre os vícios, qual o considerado mais radical? O ódio, a cobiça, a preguiça. Lembremos André Luiz, quando o Lísias conversa com ele, numa conversa ainda nas instalações hospitalares, ainda não estava na casa do Lísias, né? Para quem não conhece, esse é o primeiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, se chama Nosso Lar. André Luiz é o autor espiritual do livro e ele narra a trajetória dele no momento em que ele desencarna, ou se percebe desencarnado, numa região chamada de umbral, até o momento em que ele está plenamente engajado nos trabalhos e conta as tarefas dos espíritos missionários. Nesse primeiro livro, ele vai até o momento em que ele consegue romper as amarras do egoísmo que o prendia a família e coisas do gênero. E ali o Lísias vai dizer para ele que existem 3 grandes inimigos na marcha evolutiva da humanidade: o medo, a preguiça e o orgulho, ou egoísmo,
Porque onde há orgulho, há egoísmo, há egocentrismo. Então nós podemos trabalhar esses três conceitos numa expressão única, que seria o egoísmo. Então, naquele momento, dentro desse contexto, o Kardec pergunta para os espíritos: dos vícios, qual o mais radical? E os espíritos dizem: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tentem, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E uma história também da filosofia oriental japonesa sobre um outro samurai nos ajuda a entender um pouco disso. Dizem, as tradições do Zen budismo japonês que haveria um samurai famoso que desenvolveu a técnica das duas espadas e tudo mais, escreveu uma obra, acho que é o livro dos 5 Anéis, se eu não me engano, uma coisa assim, que é vendida até em português e tudo, mas que ele, numa determinada ocasião, porque ele tinha um temperamento muito brutal, ele acabou sendo preso e amarraram ele e deixaram ele preso amarrado. E deixaram ele amarrado por quê? Porque depois que ele estava preso, não tiveram coragem de matá-lo. E ficavam discutindo: o que a gente vai fazer? Vamos matar? Não vamos? Mas ele não fez nada, isso vai gerar para a gente um karma. E aí um monge budista daquela localidade falou assim: deixe que eu cuido dele. Nenhum de vocês vai ser objeto da raiva dele, só eu. Ele não sabe como ele foi preso de noite, estava embriagado, prenderam ele, amarraram na árvore, ele não sabe quem foi. Eu me apresento para fazer isso. Mas você tem certeza? Tenho, porque eu não tenho apego a essa vida. Se ele, depois de ser solto, me matar, eu vou ter ido para onde eu espero que eu faça jus por merecer. E se não matar, porque alguma coisa boa surgiu disso. Deixaram por conta, então, desse monge cuidar desse samurai. E o monge, então, vai todo dia lá, alimenta, cuida dele e conversa com ele. E no início o samurai o ofendia constantemente, porque ele careca, ele via que era um monge, e o samurai detestava monge, então o ofendia, xingava. E o monge, em momento algum, passava o sinal de que estava percebendo ou recebendo qualquer daquelas ofensas como algo que dissesse respeito a ele. É como se nós tivéssemos um determinado objeto e a gente joga aquelas películas, aquelas ceras e tudo mais, e você joga alguma coisa ali e aquilo escorrega. Porque a ofensa, a injúria, isso tudo agrega aonde encontra receptividade para agregar. Se a gente se preocupa com o que as pessoas estão pensando da minha atitude naquele momento, é porque eu estou ficando chateado com a pessoa que me ofendeu, porque as pessoas estão vendo o que elas vão pensar de mim. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é criando um campo de receptividade daquilo. Porque se eu não ligar para as ofensas, eu não ligo para o que as pessoas estiverem pensando. Porque, afinal de contas, isso não diz respeito absolutamente a mim. Vocês já pensaram em um cachorro que está atrás de uma grade, numa casa, latindo para vocês, em parar de frente para ele e ficar latindo para ele também? Não tem o menor sentido. Ou um louco que anda na rua xingando todo mundo, e você vê que ele é louco e que ele está andando xingando, ele te xinga, você vai devolver o xingamento. É que nosso refino mental ainda não atingiu um ponto que o Cristo exemplificou melhor do que ninguém, de não entender aquilo como mais
do que a doença daquela pessoa que estava ali. Um dia virá, dizem os Espíritos, em que o crime, a violência e tudo mais vão ser vistos como determinados tipos de desarranjos ou desarmonias mentais. Doenças que nós ainda hoje não conseguimos classificar e tratamos dentro do sistema legal, que está aí e deve ser respeitado. Mas um dia virá em que a sociedade vai viver num outro patamar. E isso daí já não está tão longe quanto estava há alguns séculos atrás, ou na época mesmo do Kardec. Pois bem, o monge então, lidando todo dia ali e tudo mais, ao cabo de alguns meses, ele sentiu a atitude do samurai se abrandar. E ele foi então, gradualmente também, concedendo ao samurai mais liberdade, até que finalmente ele o desamarrou. Mal desamarrou, o samurai correu para a espada, pegou a espada, foi na direção do monge, e o monge se manteve absolutamente impassível. Ele brandiu a espada e desferiu um golpe que parou a centímetros do pescoço do monge, que se manteve imóvel. E o samurai falou: você não vai fugir? Eu se mexi e falei assim: por quê? Eu não disse para você desde o início que se você me matasse eu não perderia nada? Eu só lamentaria por você. Mas o samurai guarda a espada então e pede que o monge o receba como seu discípulo. E passa a ter ali uma mudança na sua própria percepção do que era o papel de um guerreiro, samurai e tudo mais, que ele então via como alguém que tinha que proteger uma honra que era mantida à custa do sangue dos outros, e não um valor moral que é mantido simplesmente por atitudes corretas e coerentes o tempo todo. Então, nessa medida, o egoísmo se ergue como um empecilho para que a gente consiga atingir isso. Porque na medida em que eu penso que o meu ego, a minha percepção de mim mesmo, aquela etapa que necessariamente nós vivemos, porque na nossa trajetória evolutiva, para que nós pudéssemos aprender e crescer, nós tivemos que nos individualizar enquanto personalidade, vindo dos reinos animal, mineral, vegetal e animal, tornando-nos seres humanos. Nos animais, nós já tínhamos autopercepção não constante, pensamento não contínuo. Quando nós viramos seres humanos, nós ganhamos o pensamento contínuo, a capacidade de formular conceitos. Então nós vemos na internet, tão bonitinho aquelas cenas de bichinho, né? O burrinho, adoro aquela do burrinho que vem, eu não lembro o nome agora, a moça tem chama o nome do jumentinho dela, e já tem vários vídeos dela. Ela chega, o bichinho vem correndo, zurrando e tudo mais, para botar a cabeça no colo dela, então é uma coisa linda, né? Ele é capaz de amor, ele já despertou para esse sentimento, mas não é capaz de formular conceitos, juízos. Daí as advertências que se faz com relação a animais selvagens, né? Você pode ter um tigre, um leão, que você criou, desde que ele me ama, ele vem correndo, me abraça, não sei o quê, mas ele não é capaz de formular um conceito ou um juízo moral. Então, um momento em que algo não funcione direito, ele pode causar uma tragédia e alguém vir a morrer e tudo mais, como alguns casos relatam por aí. Quando nós viramos seres humanos, nós precisamos do ego para amarrar, para prender em nós esses conceitos, ou seja, nós temos a capacidade de conceituar e aplicar a nós mesmos. E a nossa tendência é justamente porque o ego nos diferencia do outro, que eu projete isso para o outro. Então, aqueles conceitos morais, eu projeto na minha relação com o irmão, na minha relação com a irmã, e eu passo a pautar a minha vida por aquilo. Daí o Federer, naquele trecho do livro, ter dito: se a tua regra é condicional ao teu interesse, qual é o valor que ela tem? A mesma coisa com relação ao egoísmo. Se o meu ego está me prendendo a relativizar minha capacidade de formular juízos morais, como Jesus disse, amar aos vossos inimigos, amar ao próximo como a si mesmo e ao Pai acima de todos, é um conceito moral
que não está ligada àquelas ideias tradicionais da moral, de comportamento na sociedade, mas está ligada à nossa ascensão espiritual. Mas os espíritos sabem que nós ainda vivemos assim, que ainda sou Jorge, me prendo a ideia de Jorge, e que no plano espiritual essa memória estará presente em mim pelo meu perispírito. Mas esse ego é o chamado ego transitório. Joana de Ângeles vem nos falar do chamado eu superior que existe em nós. Aquele ego que aspira a ascender a Deus. Aquele ego que não quer mais ver o mundo como uma interface de momentos com o Jorge Câmara, mas sim o mundo como uma interface de momentos com a obra daquele que me criou, porque ele criou todo mundo. Então é aquele que anda e vê as situações do mundo e diante delas o que ele diz? Ele diz que ali estão as manifestações da vontade de Deus. E tem uma passagem muito interessante sobre isso também, daquele sábio, que faceado com várias situações, ele sempre dizia, se é bom ou se é ruim, eu não sei dizer, só o tempo dirá. Então, uma sucessão de situações que ele foi faceado, a casa pegou fogo, que tragédia! Se é bom ou se é ruim, só o tempo dirá. Ele é convidado a morar num palácio, que beleza, você vai morar num palácio? Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. O palácio é assaltado por criminosos que tomam ele pelo dono do palácio e prendem ele para obter resgate. Ai, que terrível! Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. Os criminosos são presos e ele, por não ter dito onde é que estava, o dono do palácio, mas recebe uma grande recompensa. Parece que ele não está apegado a nada, mas não é nada disso. Ele tem no âmago dele a integralidade de que a Deus pertence tudo. E que ele simplesmente está como um viajante no tempo, aprendendo as lições que as coisas vão trazendo. E Fenelon, na questão 917 do Livro dos Espíritos, logo depois dessa que fala que o egoísmo é o grande mal, a grande chaga, ele vai dizer assim, a pergunta é, qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Muito fácil, é só ligar a televisão, séries na televisão, tem muita série interessante, tem muito filme interessante, mas percebam como eles estão o tempo todo trabalhando o nosso ego, o nosso orgulho, provocando na gente reações favoráveis àquilo, contrárias àquilo outro, pouquíssimos momentos nos provocando a reflexão superior. A maioria deles nos jogando na condição de participantes desse drama temporal da vida humana, que é transitório, porque nós somos, como sempre gosto de dizer, seres espirituais vivendo uma vida material. Mas a nossa verdadeira condição não é essa. Ela é a transcendência. Isso foi demonstrado na prática. A doutrina espírita é uma doutrina que veio do plano espiritual. Não foi formulada por Kardec, não foi elaborada pelos colaboradores da Sociedade Espírita de Paris, ela foi revelada e demonstrada pelo plano espiritual. Continua ele dizendo, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas, aquela crença no paraíso, celeste, etc. E tal. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. E aí Joana vai e nos coloca diante do nosso eu superior. Não é Deus, é a nossa realidade, vamos dizer, eu vou usar uma expressão horrorosa, que se um amigo meu tivesse aqui, ele ia reclamar.
que é o quântico, né? Não fala de quântico, o pessoal hoje em dia no espiritismo, tem gente que fala de quântico, ninguém entende de física, ninguém sabe nada disso, mas eu vou falar quântico só para usar uma palavrinha diferente, né, para ficar bonitinho. Mas na verdade, o que acontece é o seguinte: pensem assim, eu sou herdeiro de centenas de encarnações, de milhões de anos, segundo o livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 4, se eu não me engano, 1 milhão de anos, pelo menos a partir do momento em que nós desenvolvemos alguma protoconsciência até virarmos seres humanos. 1 milhão de anos para chegar ali. Fora tudo que aconteceu depois disso, de encarnação. Isso está tudo aqui com a gente, né? Eu nunca vou morrer, eu vou prosseguir. O meu caminho está colocado lá. Então, qual é a certeza que eu tenho? Se vocês olharem para Jesus, vocês podem dizer, um dia, na marcha do tempo, eu vou estar na condição dele, de comunhão com o Pai. Se eu me projetar naquele momento, quem serei eu naquele momento? Não sou eu de agora, sou meu eu superior. Ele já está aqui hoje, nós, como um germe, como um princípio, como algo que desabrochará um dia, e algo que eu posso procurar fomentar na minha própria momento, no meu próprio momento. E ser esse eu superior um motor para a superação dos problemas que o ego nos traz. Parece utópico, mas vamos imaginar aqui um jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, que torturou, que matou, que perseguiu, que fez tudo aquilo que nós lemos lá nos Atos dos Apóstolos. E em determinado momento, depois de ele ter se tornado Paulo, ele diz, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que foi isso? Foi a substituição, foi substituir o apego à matéria, ao ego transitório, à personalidade, se negar a se limitar àquela identidade para buscar a identidade espiritual. E o Cristo, como o melhor exemplo, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, que está o tempo todo, nesse momento, aqui conosco. Porque se ele mesmo disse, onde 2 estiverem reunidos, eu também estarei, que tem muito mais de 2, sem contar os Espíritos, ele está aqui com a gente. E a nossa vontade era de pegar e fazer uma paródiazinha, até com um esquete de comédia que havia antigamente, eu sou você amanhã. E ele poderia dizer isso para nós, eu sou você. Não sei quanto tempo esse amanhã vai durar, quanto tempo vai levar para chegar lá, mas um dia nós vamos construir planetas, galáxias, sistemas estelares. Nesse momento nós estamos muito mais perto de uma formiga do que de Jesus, da condição de percepção dele, mas nunca do amor, porque o amor dele se estende à formiga e a nós também. Então, esse processo de combate ao egoísmo, ele começa no momento em que nós nos predispomos a negar a nós mesmos as desculpas que o ego nos dá. Eu sou humano, é assim mesmo. Ah, não dá. Bateu, levou, eu não aguento esse negócio, eu tenho que falar mesmo e tudo. Errar, nós erramos. Tropeçar, nós tropeçamos, cair, nós caímos. E temos um exemplo que eu estava comentando ontem com o meu filho espiritual, né, que é o Tavares, que agora também veio aqui, começou a dar palestra aqui e tudo mais. No Velho Testamento, do rei Davi, né? A gente não sabe muito bem Davi, porque tem muita coisa que fala, que ele foi, isso foi aquilo, que ele não era para levar, né? Mas eu olho os salmos dele e falo, aqui tinha uma coisa. E segundo o Velho Testamento, ele seria um segundo o coração de Deus e tudo. E o que eu acho interessante ali? Que ele erra muito. Mas qual é a atitude dele diante do erro? Era justificar? O que ele fez depois que ele levou Urias a morrer e ficou com a mulher dele? Ele foi, mas Urias era isso, era aquilo, inventou desculpa? Ou ele reconheceu o erro dele e foi se prostrar diante do profeta Samuel e tudo mais, e foi se submeter a toda aquela resgate que o profeta... É isso
Tinha a nossa realidade. Perdi a cabeça, fiquei nervoso, aconteceu, ok. Não vou me dar desculpas. Não vou ficar justificando. Mas ele provocou, mas aquela pessoa. Não. E o que eu faço? Eu me levanto. Eu vou adiante. Por quê? Porque não se trata só de amar aos vossos inimigos, amar aos que vos odeiam. Tira o sujeito, o que fica? Fica o verbo, amar. Se eu recebo em mim a ideia de que o meu papel aqui é o de amar, o ódio, o duelo, a vingança, tudo isso vai naturalmente sendo colocado na conta de vício, de atraso, de expressão do egoísmo. E na medida em que eu começo a reconhecer isso, eu começo a mudar minha perspectiva. A poetisa Cecília Meirelles, eu não tenho certeza se foi dela não, mas tem um texto chamado Revolução dos Substantivos, que eu adoro. Eu adoro esse texto. Porque nesse texto os substantivos são reunidos para julgar a humanidade. Está lá, a humanidade e o homem vão ser julgados. E qual o julgamento? O julgamento é que eles usavam de palavras eufemísticas e distorcidas para os seus atos. Então eu chamava de justiça, que era vingança. Eu chamava de direito, que era exploração. Eu chamava de bem o que era o bem para mim, porque quando era para o outro não era bem. E no final do julgamento eles decidem que a condenação era o ser humano e a humanidade não poderiam mais usar a mentira foi tirada, isso é mentira, você não vai mais atender quando for chamado. A hipocrisia, você também não. A falsidade, sai de cena. E aí pergunta, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando a hipocrisia se desmonta, quando a aparência se desnuda e aflora a verdade, as pessoas são confrontadas com a sua própria inferioridade. E quando nós não damos mais desculpa para nós, mas não nos prendemos também na autoflagelação inerte e buscamos a transformação, o que Clarencio diz na obra Nosso Lar para o próprio André Luiz? Estamos aqui para projetos que você fizer para o seu futuro, para as conquistas espirituais que estão de vir. Ficar remoendo o passado, olhando para o que aconteceu, não nos interessa. Então, nesse contexto, nós não poderíamos, né? 10 minutos. Eu vou até as 5, tá então ainda não vou fechar, não. Então, vejam, nesse contexto, coitados de vocês, né? Vão sofrer mais um pouquinho mais. Então, nesse contexto, é que nós entendemos ali, quando São Francisco toma para si, ele é um jovem que vivia uma vida de um jovem burguês da época dele. Ia a festas, vai para a guerra, se arma com a armadura para atender os apelos paternos e tudo. Mas é alcançado pelo grande amigo dele, invisível para ele, que é Jesus, né? E que pergunta, e a minha igreja que está destruída, não vai reerguê-la? Desde que Jesus não fala, o que você está fazendo indo para a guerra, cara? O que você está doido? Não foi para isso que eu criei a humanidade? Eu estava aqui criando esse planeta em nome de Deus e tudo mais? Não. Ele simplesmente diz, ergue a igreja que precisa ser. E a igreja era o quê? Era o templo de cada um daqueles que estavam ali se degladiando em guerras, buscando a conquista para ter mais dinheiro, para ter mais poder, para ter mais condições, para ter mais, quando o que Jesus queria era o quê? O verdadeiro templo, a verdadeira igreja que estava dentro dele. E ele então larga aquilo tudo, e depois de errar um pouquinho, pensando que a igreja era uma construção física, né? E descobre que não era essa a igreja que Jesus falava para ele, ele começa o trabalho de servir de maior exemplo de quem emulou Jesus. Ninguém como Francisco vivenciou o Cristo e nos deu exemplo disso. Ele assume tamanha autoridade moral por essa identidade, que ele inclusive ganha proximidade com as criaturas de Deus, que ele canta no Cântico às Criaturas.
Então o lobo que assolava a região vem a ele e ele faz um acordo com o lobo para o lobo não mais atacar ninguém, porque senão as pessoas iam matá-lo. E o lobo passa a ser estimação de todos, entrando nas casas, recebendo comida. Ele está falando com o povo, as andorinhas estão fazendo estardalhaço nada. Ele pede para elas que elas se aquietem, elas pousam para que ele possa falar. Por que ele conseguiu isso tudo? Porque ele transcendeu os limites da nossa humanidade egocêntrica. Não se preocupem. Acredito que ninguém, eu com certeza não vou sair daqui com nenhuma possibilidade nesse sentido, porque o meu ego está bem firme aqui ainda, firme e forte, como a gente costuma dizer. Mas eu já entendo que eu preciso trabalhar contra isso. Que eu preciso perceber que o ódio, que a vontade de calar o outro, aquela frase que você só sabe com quem você está falando, ou, como é que é? Fale baixo quando falar comigo, ou dirija-se, aquelas coisas que a gente... Se a pessoa está falando alto ou está falando, isso é problema dela. Se eu tenho algum problema de ouvido muito sensível, tudo bem, eu posso falar assim, olha, tá, estou falando do meu ouvido porque eu tenho um ouvido muito sensível. Mas isso não é problema meu. Mas nós não vamos conseguir isso se nós não transformarmos isso no nosso objetivo. Fazendo como naquela história, ou seja, não inventando desculpas e subterfúgios para poder ter as atitudes que nos são cômodas. A atitude cômoda é aquela daquele rico que Jesus vai nos dizer que estava feliz porque os campos estavam produzindo, os celeiros estavam abarrotados, mandou construir mais celeiros, ao invés de distribuir os grãos, e Jesus diz o quê? Tolo, ainda hoje pedirão a tua alma. E aí o que aconteceu? Tudo aquilo que ele amontoou, que podia ter sido transformado numa pleiade de bênçãos para muitas pessoas, e com isso ajudá-lo a superar o egoísmo dele, porque era egoísmo, né? Eu quero manter os meus celeiros cheios, porque eu ser muito poderoso e muito rico, e entretanto morre. E acontece aquela história que Humberto de Campos nos conta do vinho bom, acho que é no Cartas e Crônicas, ou Contos e Apólogos, eu não sei, em que ele fala de um rico mercador que tinha um vinho muito bom na sua adega. E toda vez que ele recebia as pessoas, ele pensava se valia ou não a pena abrir aquele vinho. E ele recebe o bispo e fala, esse vinho é muito bom para eu gastar com o bispo. Ele recebe o prefeito, esse vinho é muito bom para gastar com o prefeito. Ele recebe um banqueiro, não, banqueiro de jeito nenhum vou abrir meu vinho para ele, ele morre. No que ele morre, na época tinha aquela coisa de fazer uma recepção, né, para o pessoal beber, para enquanto estava morto, tudo. Aí os empregados pegam, abrem o vinho e eles mesmo bebem o vinho muito bom dele. Vejam que ele se apegou a algo que não tinha nenhum conteúdo para a nossa vida espiritual. Tudo aquilo que não é útil para a nossa vida espiritual é transitório, faz parte, a gente vive, a gente aproveita, ou não, mas não se apega a isso. É aquela história que eu falei do que gruda e do que não gruda. No momento em que alguém nos faz um mal e nós sintonizamos com esse mal, aquele mal vira meu também. Eu entro na faixa de sintonia e eu começo, tá vendo? Sou vítima, olha o que ele fez. Eu não lembro de falar assim, coitado, aquela pessoa deve estar com algum problema. Não. Eu quero me colocar naquela posição de alguém que tem que ter uma vantagem. Aí lembrando até uma coisa que eu falei outro dia aqui, é o chamado narcisismo das pequenas diferenças, né? Eu tenho que ter uma diferença que me destaque, que me coloque numa posição melhor, nem que seja como vítima. Então, eu tenho que ser, se é para falar de vitimismo, eu sou a maior vítima daqui. Ah, não, mas espera aí, não, olha só, deixa eu contar os meus problemas. Por quê? Eu saio contando para todo mundo. Quando Jesus nos diz o quê? Que nós deveríamos, os nossos dores, os nossos sofrimentos, manter no nosso peito, nos trancar num quarto e entregar a Deus, e naquele momento, no quarto trancado, entregando a Deus, Ele, que ouve o que acontece nesses lugares, seria o nosso consolo. Ele seria o nosso confidente. E existe confidente melhor do que esse? Existe consolo melhor do que esse? Existe perspectiva melhor do que essa? Ele continua, né, o Fênelon nessa passagem dizendo assim,
Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradece. É muito engraçado, né? A gente ajuda o outro e fica assim. Não vai falar nada, não. A pessoa vira de joelhos. Tchau, hein? Tchau. Caramba, viu que coisa, né? Eu ajudei ele, não me deu nada. Eu ajudei ele para que ele me agradecesse. Aí é aquela história, não sabe a sua mão direita que a esquerda faz. Então, se ele vier e me agradecer, eu já estou pago, não preciso de mais nada. Meu degrauzinho para o plano espiritual acabou de perder um nível, ficou menor. Principalmente para os que possuem essa virtude, que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então, quando o Evangelho se abre, nesse capítulo 12, eu devia ter aberto até, esqueci, estava empolgado. Nesse capítulo 12, né? Quando ele se abre para nós, para nos dizer do ódio e depois repudiar o duelo, o que ele está nos dizendo é exatamente que a vida espiritual não é compatível com isso. Aí espírita, quando se encontra para bater papo, e quando é bem sincero, fala assim, eu estou trabalhando muito, eu espero que eu consiga ficar pouco tempo no umbral, consiga ir para a comando espiritual. Aí logo de cara fala, mas nosso lá de jeito nenhum. No fundo ele está assim, nosso lá, no fundo, mas na verdade ele está assim, não, nosso lá de jeito nenhum. Muda a perspectiva. Para onde é que você vai? Não tem a menor ideia. Prabhupada Swami, fundador do movimento Consciência de Krishna, vai para os Estados Unidos, monta aquela ordem Hare Krishna, no leito de morte, os discípulos, mestre, tu irás para um planeta espiritual, onde tu gozarás da alegria, da comunhão com Deus e tudo mais. Ele fala, eu peço agora. Aí a gente tem que parar para não se emocionar. Eu peço agora, Krishna, que me mande para o mundo mais atrasado, para o mundo mais evoluído, para que eu lá possa despertar as consciências para ele. Para que eu lá possa falar disso que eu mostrei aqui para vocês. Então, Deus me livre desse mundo espiritual. Não quero, não. É possível que ele tenha ido para esse mundo espiritual, porque aí a vontade de Deus comandou. Mas ele colocou outra coisa. E quando é que isso acontece para nós? Ou como isso acontece para nós? O Espiritismo nos dá uma cartilha para isso. De atitudes, de momentos. E de... Como é que eu vou dizer? Ali, ele não nos toca. Ai, meu Deus, eu errei. Errei, mais uma vez, caramba. Vamos de novo. Nova tentativa. Mas eu nunca vou fazer isso se eu não reconhecer meus erros. Se eu não sair dessa atitude egóica de julgar a culpa para todos os lados, o duelo é a culpa do outro, a ódio é a culpa do outro, tudo é justificado, não. Eu tenho os problemas que eu trago para dentro de mim, a minha casa íntima, meu coração, a porta é minha, sou eu que abro. E recebo ou não. E para a gente fechar então, agora já estamos. Na sabedoria da Bíblia, nós temos essa passagem, que é o Eclesiastes 3, que eu adoro, que quando tem amigos católicos que têm a saudável tradição de ter uma Bíblia em casa, porque se é católico tem que ter uma Bíblia em casa. Se católico tem Bíblia em casa é o quê? Não dá certo. E se tem uma Bíblia em casa e é católica, ela tem que estar aberta. Porque se é católica, tem a Bíblia em casa, ela está fechada, guardada no armário embaixo. A minha mãe, por exemplo, você fala, cadê a tua Bíblia, mãe? Eu vou lá e abro. Mas você é espírita? Sou, você frequenta o meu culto lá em casa também, mas eu também acho que a Bíblia tem muita sabedoria. E se fosse muçulmano, ia falar, abre o Alcorão, se fosse hindu, abre o Bhagavad Gita. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida espiritual no plano material. E no Eclesiastes 3, o que ele fala? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de empenhar pedras e de ajuntar pedras, de espalhar pedras e ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se,
de abraçar. Nós estamos saindo da fase do afastar, de abraçar, nos aproximamos de novo da fase de abraçar. Então, são os nossos tempos. Comecemos por ali, não dando eufemismos ou apelidos para os nossos erros. Se alguém justificou, não fez, não problema. Vou lidar com isso. Cara, eu tive ódio, né? É mesmo. Já estou cheio de ódio aqui dentro. Então, tá bom, vou eliminar isso. Pede a Deus, faz uma prece, vai fazer uma atividade, vai ajudar os outros. A caridade é o melhor caminho para você limpar o seu espírito, a sua alma, dessas cargas pesadas, e com certeza os amigos espirituais não nos deixarão desamparo, atendendo ao nosso pleito, o pleito de que eles nos conduzam para uma vida superior, onde os valores morais, os valores do Cristo estejam mais entronizados no nosso coração, a cada momento um pouco mais, a cada novo dia como uma nova oportunidade, para que um dia a gente possa olhar o mundo como Jesus olhava, com um amor incondicional, tudo e todos, muita paz. Vamos à nossa prece, para encerrarmos a palestra na tarde de hoje. Jesus amado, mestre e amigo, mais uma vez, Senhor, agradecidos pelo encontro, agradecidos, mestre querido, por tudo que ouvimos na tarde de hoje, que possamos então, mestre amado, sairmos daqui e colocar tudo isso em prática, refletirmos um pouco mais e, acima de tudo, também, mestre querido, continuamos a te rogar as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção. Fica conosco, mestre amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus.